longo dos tempos, a população foi se organizando para reivindicar condições mínimas de existência, os chamados direitos sociais. No Brasil, eles estão expressos na Constituição Federal, o que mostra que são parte essencial do que o Estado deve garantir a seus indivíduos. Entre estes direitos está o acesso a coisas básicas, como alimentação, saúde e educação, por exemplo. Também existem direitos sociais relacionados ao trabalho, à previdência e assistência social. O Reflexões de hoje vai falar sobre o financiamento dos direitos sociais. Aqui ao meu lado está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Tudo bom, Gisele? Olá, André. Essa discussão passa pela temática da gestão de recursos públicos e também combate à corrupção, não é verdade? É isso mesmo. Vamos falar desse assunto hoje. E para falar dele, nós contamos hoje com 2 convidados. Vamos ver quem são eles. Domingos Silveira é subprocurador-geral da República e professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Direito pela UFRS e doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Saragoça, na Espanha. Cláudio Pereira Souza Neto é advogado, professor da Universidade Federal Fluminense e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu queria agradecer então a presença dos nossos convidados, né, Gisele? Vamos falar desse assunto tão importante, já que a Constituição de 88 traz significativo avanço no âmbito dos direitos sociais, não apenas, mas dos direitos sociais, prestacionais, dos direitos previdenciários, dos direitos assistenciais, não é? Como é que a questão do financiamento desses direitos foi tratada de uma maneira genérica e pela Constituição? Como é que é o quadro hoje? Eu acho que para falar do quadro hoje, é preciso também, não é demais a gente jogar um pouco o olhar para o passado. Claro. E pensar que é desde 1934, desde a Constituição de 34, que existem previsões constitucionais com relação ao financiamento dos direitos sociais. Lá atrás, o tema central, o direito principal tratado era o direito à educação. Né? E é curioso que só as constituições, não curioso não, é bem sintomático, que só as constituições dos regimes ditatoriais, 37, 67, 69, é que tiveram a ousadia de não prever e não tratar desse tema com o cuidado que ele merece. Quando a gente pensa no financiamento dos direitos sociais, quando a gente pensa na sua efetivação material, o interessante é que, ao longo do tempo, nós temos visto, e não só a Constituição de 88, mas a Emenda Constitucional 83, a chamada a Emenda Calmon, ela foi a nossa primeira expressão de vinculação de parte da Receita à realização, no caso da Emenda Calmon, final da ditadura militar, a realização do direito à educação. E essa foi a marca do tema na Constituição de 88, e ao longo do tempo foi se efetivando esse sistema, que é um sistema que assegura de forma obrigatória a aplicação de parte da Receita, faz, portanto, essa ligação da Receita com o financiamento do direito à saúde, do direito à educação, e por aí vai. Isso é um aspecto positivo, não é? A gente poderia dizer que isso é um piso, quer dizer, que é um mínimo. É um mínimo de onde se parte. É piso, não é teto. É piso, não é teto. A tragédia que nós vivemos hoje, e não é exagero chamar de tragédia, é que a desconstrução desse sistema, que vem se mostrando tão generoso, está marcado, é a marca registrada, central da Emenda Constitucional 95. Porque ela faz 2 coisas. Ela desvincula receita do financiamento dos direitos sociais e, mais do que desvincula, magicamente estabelece um teto. Né? Então não temos mais piso, não temos mais vinculação com receita e temos um teto. Né? Um teto para apenas 20 anos. E esse teto, Cláudio, como é que funciona na tua visão esse teto da emenda? Para mim é muito complicado. Quer dizer, o que essa emenda constitucional 95 faz é congelar os gastos primários, né,
quer dizer, excluindo o pagamento de juros pode aumentar. Mas os gastos primários, nos quais se incluem os gastos sociais, os gastos com o financiamento do sistema de garantia dos direitos sociais, gastos com saúde, gastos com educação, esses estão congelados. Estão congelados pelos próximos 20 anos. Né? Então, os próximos 5 governos, né, que nós elegeremos, os próximos 5 presidentes da República, os próximos 5 congressos nacionais estarão limitados por esse teto que congela os gastos públicos. Então, ainda que haja o aumento das receitas, quer dizer, nós pagamos os nossos impostos, pode haver crescimento econômico, pode haver aumento da arrecadação e, ainda assim, os nossos representantes que elegeremos nos próximos anos não poderão aumentar os gastos públicos, porque os gastos públicos estarão congelados. Então, é o que a doutrina constitucional tem chamado de entrincheiramento. Quer dizer, uma decisão conjuntural que é marcada por um forte radicalismo. Essa é a medida de contenção dos gastos públicos mais radical da história de todo o direito financeiro mundial. Nunca se praticou nada semelhante a isso. O máximo que já se viu é um congelamento restrito a um intervalo, por exemplo, de 4 anos. Foi o intervalo médio de um governo, que é o que se praticou em alguns países da Europa. Mas a emenda previu para 20, né? 20 anos. 20 anos, 5 legislaturas, 5 presidentes da República. Professor Cláudio, aproveitando esse tópico, né, dentro da nossa discussão e da nossa temática, isso então certamente impactará a questão da gestão e engessará o administrador no que diz respeito à formulação das políticas públicas em relação às áreas específicas dos direitos sociais? O texto constitucional previa um piso de gastos com saúde e um piso de gastos com educação. Um piso de gastos com saúde, 18% da receita resultante de impostos. E com saúde, 15% da receita corrente líquida. O que faz a emenda? Diz que o parâmetro são os gastos em 2017 e nos anos seguintes, nos 20 anos posteriores, esses gastos poderão ser apenas corrigidos monetariamente, em conformidade com a inflação. É isso. Então, ainda que haja aumento da arrecadação, né, ainda que haja crescimento econômico, os gastos estarão congelados. Né? Isso, na prática, né, se a gente tiver, por exemplo, um aumento de 2,5% do PIB ao ano, e é com essa proporção com que opera, por exemplo, com que operam os cálculos atuais do RGPS, 2,5% em média de crescimento ao ano, nos próximos 20 anos. Pois bem, o gasto mínimo com saúde, que é hoje de 15%, se reduzirá a 9% em 2036. Né? Mas o problema não é apenas o congelamento dos gastos. Na verdade, haverá uma redução de gastos per capita, porque há uma perspectiva de aumento da população brasileira em 20 milhões de pessoas. Então, congelam-se os gastos, reajustados apenas pela inflação, só que há um aumento da população em 20 milhões de pessoas. E há ainda uma perspectiva de envelhecimento da população brasileira. E com o envelhecimento há uma necessidade, o sistema de saúde é acionado com mais frequência. Então, francamente, assim, essa emenda constitucional 95, ela atinge de maneira muito grave a principal garantia institucional dos direitos fundamentais à saúde e educação, que é um piso, um mínimo, né, de investimentos nessas duas áreas. E na situação atual, nós já vivemos desigualdade, pobreza, nem todo mundo tem acesso à educação, muitas das vezes, quando tem acesso, não consegue permanecer na escola. Então, o cenário, diante dessa emenda constitucional, tende a piorar, é isso? Bastante. E é interessante pensarmos que toda a perspectiva de quem concebeu essa emenda constitucional, e é público, a ideia do saneamento das contas públicas, ela parte da ideia de que as despesas com direitos, na realização dos direitos sociais, elas são apenas despesas. E é sempre bom lembrar que como diz o Ferraioli,
que a efetivação, a realização dos direitos sociais é o que há de substancial nas democracias. E, nesse sentido, essa emenda constitucional tem um sabor de algo que nós já vivemos há pouco. Lembra quando a Constituição foi editada e que havia um artigo, em época de inflação, havia um artigo que limitava os juros reais em 12% ao ano. Isso nunca foi efetivado, isso brigava com a vida, com a realidade, né? Essa emenda constitucional 95, ela tem esse mesmo sabor, né? Só que ela vem amarrada numa série de instrumentos, né, que obrigam os gestores a se adequar a elas. O mercado pouco se importou com o limite constitucional de 12% de juros ao ano, mas os gestores sofrerão sanções se não se adequarem a esse teto, né, que, por um lado, desvincula a receita de recursos para a saúde e educação, notadamente. E, por outro lado, limita. Isso que Cláudio ponderava é que, para nascer, será preciso antes verificar se alguém morreu. Porque se aumentarmos a população, diminuímos necessariamente. Claro. Portanto, essa emenda constitucional tem um sabor muito claro, não só de atentar frontalmente contra a dignidade da pessoa humana, mas ela é, claro, talvez um exemplo mais acadêmico de violação ao princípio de não retrocesso dos direitos sociais. Agora, do ponto de vista também conceitual, digamos assim, não é? Essa emenda representa uma parcela de vitória, ou, enfim, do Estado mínimo, né? Quer dizer, da redução do Estado, da presença cada vez menor do Estado perante a população, não é? Então, eu queria ouvir um pouco os nossos convidados sobre isso, mas nós vamos deixar para o segundo bloco. Agora, o Reflexões vai fazer uma pausa e voltaremos daqui a pouquinho. Aguarde aí. O Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre o financiamento dos direitos sociais. Retomando então o nosso primeiro bloco, né, nós ficamos de conversar um pouquinho sobre essa questão do que conceitualmente está acontecendo a partir dessa emenda constitucional 95, né? Quer dizer, o que ela, na verdade, acaba introduzindo, talvez de uma maneira não tão aberta, um pouquinho mais oculta, em relação à presença do Estado, à participação do Estado na realização de prestações sociais e do desenvolvimento econômico, não é isso, Cláudio? Exatamente isso. Eu não vejo problema que um governo que seja submetido, que resulte de uma eleição democrática, defenda uma tese e implemente um programa tendente à redução da presença do Estado na economia, da redução da presença do Estado no financiamento dos direitos sociais. O maior problema está em que essa emenda constitucional 95 limita os próximos 5 governos. Então, esse programa de redução da participação do Estado no financiamento do direito à saúde, do direito à educação, dos direitos sociais em geral, ele foi convertido em cláusula constitucional, limitando governos futuros. O Brasil tem sérios desafios a enfrentar, por exemplo, no plano da educação, né? A gente tinha um plano nacional na esfera da educação que estabelecia uma série de objetivos a serem alcançados no sentido da redução do analfabetismo, no sentido do aumento do oferecimento de vagas na pré-escola, do aumento do oferecimento de vagas na educação em horário integral. Nada disso poderá ser cumprido. A sua visão é inconstitucional também. A minha visão é totalmente inconstitucional. Há um retrocesso, na verdade. Ela é inconstitucional por 2 razões fundamentais. Em primeiro lugar, ela viola o princípio democrático. Nós pagamos os nossos impostos e, portanto, nós temos que decidir como o dinheiro dos nossos impostos será gasto. E temos o direito de fazer isso a cada 4 anos, quando elegemos nossos representantes no Congresso Nacional e quando elegemos o nosso presidente da República. E no que toca à saúde e à educação, também há a violação de uma cláusula pétrea. O mínimo de gastos, o piso de gastos com saúde e educação, na verdade, é uma garantia institucional desses 2 direitos fundamentais. E as emendas à Constituição Federal não podem violar os nossos direitos fundamentais. Agora, considerando que a Constituição de 88, né, ela
além de promover direitos sociais, de tentar estabelecer um Estado social no Brasil, né, ela também procura colocar o Estado numa situação de promover o desenvolvimento, né, seja por questões de infraestrutura, em que a presença do Estado é necessária, né, seja por questões de equacionamento nacional. Então, é preciso integrar um mercado nacional, para isso é preciso reduzir desigualdades regionais, que são muito fortes ainda no país, né? É preciso qualificar a mão de obra. Com essa emenda, né, a sensação é que, como já se disse, parece que há uma suspensão da Constituição de 1988, porque a Constituição de 1988, todo o avanço, né, e tudo que ela caracteriza, na verdade, a democracia que ela caracteriza é exatamente essa, né, como o Luiz Ferraioli coloca. É a questão dos direitos sociais e do desenvolvimento do país, não só o desenvolvimento econômico, não é só o aumento, mas o crescimento, mas é realmente esse resgate de cidadania pelo desenvolvimento. Né? Então, no fundo, a gente tem uma emenda que praticamente suspende a Constituição de 1988, mas deixa resguardado, né, questões relacionadas ao pagamento dos valores de juros da dívida pública e, portanto, o pagamento de questões que passam ao largo de uma discussão pública mais séria, né? E aí tem a questão também da vinculação das receitas, ou a desvinculação das receitas, especialmente da União, não é isso? Esse congelamento, que é feito, sim, para garantir o pagamento da banca internacional, não há nenhuma dúvida com relação a isso, ele atinge os gastos em saúde e educação, notadamente, em patamares muito baixos. E se não fosse por qualquer outra razão, em razão da DRU, da desvinculação das receitas da União, que é uma emenda constitucional reeditada, renovada 6 vezes. E o mais interessante é que está no capítulo, na parte do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, ela talvez seja das coisas mais permanentes que ao longo do tempo foi se construindo. E ela significa retirar das receitas que seriam constitucionalmente destinadas para saúde e educação 20%. Então, além de serem insuficientes, além de serem poucas, elas são reduzidas em 20% e é nesse patamar que são congeladas para que persistam pelos 20 anos seguintes. Reduzir direitos sociais significa produzir algo que se tem chamado de discriminação indireta. Apesar da emenda não ter a intenção de discriminar os especialmente pobres, são eles os mais atingidos. Os mais atingidos. E dentre os especialmente pobres, os mais atingidos em saúde e educação são os negros. Portanto, não é uma figura e nem um exagero dizer que, além de tudo, essa emenda constitucional, por produzir uma discriminação indireta contra os mais pobres e notadamente contra os mais pobres, dentre os mais pobres, que são os negros, ela é também uma emenda constitucional racista. Dentro desse cenário, né, em que se enxuga as receitas que seriam destinadas aí para os direitos sociais na área de educação e saúde e ficam congeladas, né, pelo período de 20 anos, a gente pode inserir a temática da importância do combate à corrupção, na medida em que os recursos agora são mais restritos e a importância deles serem bem aplicados a partir de então? Eu acho que essa pergunta é muito interessante e eu a escuto como esses recursos deveriam ter uma boa gestão desde sempre e não a partir de então, né? Eu acho que é uma resposta simplista, né, se dizer que o problema da saúde, da previdência, da educação é um problema de gestão e que se precisa mais eficiência na gestão e não se sentirá os efeitos dessa drástica redução. Eu acho que a gestão da coisa pública, a sua qualidade, o seu aperfeiçoamento precisa crescer sem dúvida nenhuma, mas eu acho que nós não precisamos reduzir os recursos para que comece a praticar boa gestão. Essa questão é muito interessante porque é exatamente esse o argumento que dá uma certa aparência de razoabilidade a essa medida. Estamos reduzindo os recursos porque o problema
da saúde, da educação, da previdência, dos direitos sociais no Brasil, não é um problema de financiamento, mas é um problema de boa aplicação e de boa gestão. Eu acho que sim, nós temos problemas graves de gestão das políticas na área de direitos sociais, mas nós temos um problema que ainda é mais grave, que é esse desfinanciamento, né, esse desinvestimento em direitos sociais. Eu acho que realmente a corrupção é um problema brasileiro que nós temos que enfrentar. É um problema realmente fundamental do nosso país, né? Temos que enfrentá-lo com toda a seriedade. Só que o enfrentamento da corrupção não pode ser nunca uma desculpa, obviamente, para a redução dos gastos. Os gastos têm que ser mais eficientes, mas tem que se dar também em patamares superiores. Se nós formos comparar os gastos públicos realizados no Brasil com saúde e educação com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, não dá nem para comparar, é muito superior em termos nominais e em termos proporcionais ao próprio PIB. Se nós formos comparar com a Argentina ou com o Chile, os gastos públicos no Brasil com saúde e educação são também muito inferiores. Enfim, o dinheiro, afinal de contas, somos nós que pagamos, né? E a população quer, sobretudo, ter os seus direitos sociais básicos garantidos, quer ter uma boa saúde pública, quer ter uma boa educação pública, quer ter uma boa segurança pública. E, portanto, é muito natural que a população busque priorizar essas áreas no que toca aos gastos públicos. Então, nós temos que ter a aplicação de recursos públicos suficientes e também melhorar a gestão. Agora, melhorar a gestão nunca pode ser uma desculpa para reduzir os gastos. Enfim, então, eu concordo com você que temos que melhorar a gestão, não há dúvida nenhuma, temos que combater intensamente a corrupção, mas não temos que, por essa razão, em decorrência, uma coisa não se relaciona com a outra. Né? Temos também que manter os gastos surpreendente em conformidade com a Constituição. Esse discurso, o discurso do combate à corrupção, que é importante, obviamente, ele acaba, de alguma maneira, impedindo que a gente consiga ter um discurso tão firme e tão eminente como esse no âmbito do resgate da cidadania em termos sociais, em termos de presença do Estado, investindo efetivamente, né? Então, realmente a gente tem essa situação complexa hoje que envolve aí a política, a democracia, a realização da saúde pública, da educação. Afinal de contas, todos nós somos reféns, em última instância, né, de epidemias e de uma série de surtos que têm acontecido ultimamente no país, e obviamente que isso vai continuar caso essas normas, esse conjunto normativo permaneça em vigor, produzindo esses efeitos, né? Mas hoje terminamos o Reflexões, ficamos por aqui. Queria agradecer a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis, e a presença de nossos convidados. Muito obrigado a todos e obrigado também a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, ele fica disponível no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.